Pensa só, como seria ser o alvo de uma perseguição? Mas calma, não uma perseguição de perigo, e sim de amor. Hoje a gente vai mergulhar num único verso de um texto antigo que vira de cabeça para baixo a nossa lógica sobre a busca espiritual. E ele revela uma verdade, olha, surpreendente sobre a graça. A pergunta que guia tudo é essa aqui: a bondade e a misericórdia me seguirão. No fundo, essa é uma questão que ecoa dentro de muita gente, né? É aquela esperança de que mesmo nos piores dias tem uma força boa, uma força de perdão ali do nosso lado. Para a gente entender o peso dessa pergunta, a gente precisa olhar para quem a escreveu: Davi. E isso aqui não é uma reflexão que nasceu na tranquilidade de um palácio, não. Pelo contrário, nasceu no meio de uma vida cheia de conflitos, de fugas e de muita esperança. Davi não escreveu isso no momento de paz de jeito nenhum. A vida dele era marcada por perseguições, por inimigos e, talvez o mais pesado, pelas próprias falhas dele. É nesse cenário que a ideia principal aparece. Mesmo sendo perseguido pelo perigo, ele sentia que tinha algo muito maior e melhor, perseguindo ele com mais força ainda. Ok, para a gente sacar o sentido completo, precisamos dar um zoom nessas duas palavras, bondade e misericórdia. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas não são não. São duas forças diferentes que andam juntas. Vamos ver qual é a de cada uma. E essa diferença é crucial. Pensa assim: a bondade é o amor divino agindo, é o cuidado que aparece, a bênção que fortalece. Já a misericórdia é a resposta de Deus para as nossas falhas. É o perdão que acolhe, a paciência que ele tem com a gente. Ou seja, uma nos sustenta e a outra nos restaura. Faz sentido, né? E isso leva a gente para a imagem mais uau de todo o texto. A palavra seguir que a gente leu lá no começo, na verdade tem um sentido bem mais forte. É quase uma perseguição mesmo. Vamos quebrar essa ideia. O que a gente pensa de cara? A imagem clássica, né? O ser humano se matando, correndo atrás para conseguir o favor de Deus, tentando merecer a graça. Mas o que o texto propõe é uma virada total nessa lógica. E aqui está o pulo do gato. A virada é essa. A dinâmica é o contrário do que a gente imagina. A graça de Deus é que está nativa. É a força que persegue. Não é uma busca da gente, é uma perseguição de Deus. E isso sim é uma mudança radical de perspectiva. E o que isso quer dizer? Que essa perseguição não depende do caminho que a gente toma. Mesmo quando alguém se desvia, se afasta, o texto está dizendo que este amor continua no encalço sem cansar. É uma busca que se recusa a desistir. E tem mais, a constância é a chave de tudo. Não é um resgate que acontece uma vez só e pronto. A promessa aqui é de uma perseguição diária, contínua, que dura a vida inteira. Tá. E qual é a resposta de alguém que se sente perseguido por tanto amor de um jeito tão implacável? O desejo de ficar. Vamos ver como isso se amarra no finalzinho do verso. Esse desejo de morar na casa do Senhor não é sobre, literalmente, se mudar para um templo. Claro que não. É uma metáfora muito poderosa para um estado de espírito. A vontade de viver o tempo todo na presença de Deus. E o que é essa presença? Bom, é um espaço de paz, mesmo com o caos lá fora. É um lugar de santidade que inspira, de proteção contra as ameaças de dentro e de fora. E, acima de tudo, é um lugar de intimidade espiritual profunda. Mas a gente não pode terminar sem olhar para a dimensão de tempo dessa promessa. Ela não se limita aos nossos dias aqui na Terra, ela vai muito além. Ela se projeta para a eternidade. A conclusão lógica é que essa perseguição diária transcende a vida. Se a bondade e a misericórdia perseguem a pessoa todos os dias, essa busca não vai parar com a morte, né? Ela só muda de dimensão e alcança a eternidade. E aqui vem o fecho de ouro. A frase final do verso é a certeza definitiva. Aquele desejo de morar se transforma numa declaração de que vai ser para sempre. A perseguição da graça termina numa comunhão que não tem mais fim. Então a gente termina com essa reflexão. Toda essa análise meio que obriga a gente a reformular o jeito de pensar na busca espiritual. A questão final talvez não seja como encontrar amor divino, mas sim o que significa ser, a cada momento, o alvo dessa incansável perseguição de amor.